Fala galera, dando início à nossa segunda parte de leis de Newton, onde nós vamos discutir as forças peso, normal e força elástica, beleza? Bom, o que seria a força-peso? A força-peso, galera, nada mais é que uma força de atração gravitacional. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto muito distante, né, da Terra, fora da atmosfera terrestre, esse objeto de massa m, ele vai ser atraído, né, pela Terra, a Terra também vai ser atraída por esse objeto, e a gente chama essa força de força gravitacional. A gente vê isso lá em gravitação, né, pelas leis de Newton para a gravitação universal, que diz que dois corpos possuem massas, massa sempre atrai massa. E ele chama essa força de força da gravitação. São corpos que atraem outros corpos. E essa força de gravitação vai depender de uma constante universal, né? Uma constante da gravitação, as massas dos corpos envolvidos e a distância entre elas. Quando esses objetos estão muito próximos da atmosfera terrestre, a gente diz que essa força de gravitação é igual à força-peso. E a força-peso, galera, é uma força também de atração. E essa força de atração ela é calculada da seguinte maneira: é a massa que o corpo atraído tem vezes a aceleração que esse planeta possui, né? A aceleração gravitacional que esse planeta possui. E a gente calcula essa gravitação, essa gravidade, né, da seguinte maneira: constante da gravitação universal vezes a massa do planeta pela distância ao quadrado. Isso não é interessante para a gente agora, tá? Porque você precisa entender que a gravidade na Terra é aproximadamente, tá ok? 10 metros por segundo ao quadrado. Algumas questões aparecem como 9,8, né? Ou ele dá, por exemplo, que o corpo está sendo movimentado na Lua, que tem a gravidade 1/6 da Terra, né? Mas, basicamente, a gente vai adotar sempre a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso é uma força de atração que a Terra faz, que o centro da Terra faz, nos corpos que estão próximos ou na superfície terrestre, beleza? Então, peso é massa vezes a gravidade. Peso é uma força, logo é medido em newtons. Tranquilo? Beleza. Agora, a força normal, galera. Muita gente confunde a força normal com peso. Ah, professor, a força normal sempre se cancela com peso? Fera, cuidado. Pode acontecer de ela não se cancelar com peso. Então, aqui alguns exemplos. Esse corpo aqui está na superfície terrestre, ele está sofrendo a ação da força-peso. Essa força-peso faz com que esse objeto incida uma força perpendicular à superfície, tá vendo? Então imagina, eu faço uma força aqui no quadro. Essa força é perpendicular ao quadro. Tudo bem? Beleza, professor. Então a força-peso nesse caso é perpendicular à superfície? É a força que o objeto está fazendo na superfície que ele está em contato. Beleza. Então a superfície que ele está em contato, né, o solo, vai impor uma força sobre esse corpo. E essa força é chamada de normal. A força normal, galera, nada mais é que uma força também perpendicular ao objeto. Ou seja, neste caso, como esse objeto não sobe, não desce, não há esse movimento na vertical, essas duas forças se cancelam. Então, realmente, eu posso falar nesse caso que a normal é igual ao peso. Beleza? Tranquilo? Então, normal é igual a massa vezes a gravidade. No caso, a massa do corpo vezes a gravidade do ambiente. Agora, um exemplo de que o peso não se cancela com a normal. Aqui está o peso. Se você ver, ele é sempre vertical para baixo, né? Assim como o vetor gravidade, né? O vetor gravidade sempre é verticalmente para baixo. Só que a normal é sempre o que, galera? Perpendicular. Então, ó, nesse caso, ela é perpendicular ao objeto. Então, você percebe que essa força normal não tem a mesma direção que o peso. Se não tem a mesma direção que o peso, a gente não pode dizer que elas se cancelam. Nesse caso, eu preciso achar uma velocidade, uma força que também tem a mesma direção que a normal e tenha sentido oposto, né? Seria essa força aqui, ó, que eu vou pontilhar. Essa força que eu estou pontilhando, ó, tem a mesma direção da normal. E ela nada mais é que uma decomposição do peso. A gente chama de decomposição no eixo Y.
decomposição. A gente vai ver esse tópico, galera, lá em plano inclinado. Então, não se assuste, não é interessante para a gente nesse momento. Eu fiz isso só para você ver que o peso não se cancela com a normal. Nesse caso, a normal se cancela com a força PY, que é uma força decomposta da força peso, que é chamada de resultante. Beleza? Tranquilo. Então, você já vê que o mito normal e peso sempre igual não é verdade. Outro exemplo, então, para a gente ver que normal não é igual ao peso. O peso aqui, galera, vertical para baixo, né? Ó, peso. Aonde que está a normal? A normal sempre tem que ser perpendicular, né, professor? Isso, ó. Então, a normal estaria aqui, ó. Perpendicular ao corpo, ó. Beleza? O objeto está fazendo uma força nessa superfície, ó. Essa força é perpendicular. Que força? F. F é perpendicular. Então, a normal vai devolver essa força de reação. Então, essa normal, nesse caso, se cancela com a força F. Tranquilo? Então, o que é normal? É uma força que a superfície de contato faz em um objeto. E essa força é sempre perpendicular. Então, professor, se eu tiver com o corpo amarrado, esse piloto aqui, ó, eu estou segurando, mas faz de conta que ele está flutuando. Está flutuando não, tem um fio que está segurando esse corpo, tá? Ó, esse fio tem uma tensão, tá? Que gera uma tensão. Mas esse corpo não está em contato com nenhuma superfície. Então, sobre ele tem força normal? Não, porque a normal é uma força que a superfície faz nos corpos. Então, cuidado, se você tiver um corpo suspenso por um fio, sobre ele não tem normal. Tranquilo? Então, essa é a condição de força normal. Beleza, fera? Agora, força elástica. Força elástica é uma força produzida em uma mola, em um corpo que possui uma certa condição de deformação, né? Um corpo que ele é maleável. Então, por exemplo, eu tenho uma mola que é maleável. Borrachas, dependendo da sua densidade, são maleáveis. Então, eu tenho um objeto que está preso na extremidade de uma mola. Se eu faço uma força nesse objeto, se essa força for grande o suficiente a ponto de fazer com que ele saia da inércia, ele começa a comprimir a mola. Ele vai comprimindo, comprimindo, comprimindo até chegar nessa posição. Não consegue comprimir mais, aí a mão fica tremendo, ó. Eu estou fazendo uma força. E aí eu não consigo mais parar aqui, ó. Então, sobre a mola está sendo criada uma força chamada de resistente. Por que é uma força resistente? Primeiro, porque é uma força contrária ao comportamento da mola. O que isso quer dizer? Se você pega a mola, né? Segundo, né? Se você pega a mola e solta ela na natureza, você nunca vai ver ela se esticando ou se comprimindo. Você vai ver sempre ela no seu estado de relaxamento, seu estado normal, natural. Se eu comprimo ou se eu estico, eu estou criando sobre ela uma força. Essa força é resistente. Então, se eu comprimo uma mola e solto, ela volta ao estado normal. Isso é uma força que ela produz, uma força motora. Então, guarda aí, motora, a força que a mola faz, uma força positiva. Força resistente, a força que a gente faz na mola, é uma força negativa. A gente vai ver isso lá em trabalho das forças. Tranquilo? Então, produzir uma força, comprimir essa mola. Comprimir que valor? X. Quanto maior a força, mais comprime uma mola? Exato. Então, força e compressão são diretamente proporcionais? Sim. Então, a força elástica é K vezes X, constante da elasticidade ou constante elástica, vezes a deformação. Força elástica, Newton, né? Constante Newton por metro, deformação unidimensional, né? É medida em metro. Beleza? Então, a gente tem aqui um gráfico que representa bem isso, né? Essa lei terminada como lei de Hooke, né? Você percebe que é uma reta afim, né? Reta através de uma função, né? Uma constante vezes uma variável. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau escreve uma reta, né? Que é a função afim. Você percebe que a cada valor de deformação, a força está também variando. São proporcionais. E essa reta está representando o que, galera? Essa reta está representando uma constante. Qual constante? O K. A constante de elasticidade. Então, se eu pego esse ponto aqui que eu vou chamar de A, K é força elástica dividido por X, né? Ó, força elástica dividido por X. Força dividido por X vai dar um valor em A. Força dividido por X vai dar aqui um valor em B.
e assim por diante. Independente disso, esses valores em A é igual em B, que é igual em C, que é igual em D. Não é uma constante de elasticidade? Quanto maior a constante de elasticidade, mais difícil de deformar o corpo. Então, eu tenho uma mola de 1000 newtons por metro. Fiz uma força de 1000 newtons, ela vai deformar 1. Se eu tenho uma constante elástica de 2000 newton por metro, se eu produzir uma força de 1000, eu vou deformar só meio. É só a gente tabelar aqui nessa equação que a gente vai determinar esse valor de deformação, força e constante. Bom, a gente pode calcular também, galera, essa constante assim, ó. Você vê que essa reta tem uma inclinação, né? Vamos chamar essa inclinação de θ? Inclinação θ. Qual é a relação trigonométrica que envolve esse lado aqui inteiro, que é o lado da força, né? E esse lado aqui inteiro, que é o lado da deformação. São catetos, né? É a tangente. Ou seja, a tangente de θ vai ser F sobre x. Ou seja, força elástica sobre x só pode ser a constante elástica. Ou seja, a tangente da inclinação da reta é igual a constante elástica. E aí finalizamos nossa segunda aula de leis de Newton, onde falamos sobre força, peso, normal e elástica. Na próxima aula vamos discutir força de atrito. Fera, forte abraço.